Olá, esse é o Relatos e Roteiros, um podcast que compartilha histórias, dicas e experiências sobre viagem e nomadismo. Eu sou a Emilena e hoje eu recebo a Lu e o Gian do Lu por aí. Esse episódio foi gravado em junho de 2024 e por motivos pessoais está indo ao ar agora. Assim que possível, vamos trazer um bate-papo atualizado para saber como foi a jornada deles até aqui. Lu e Gian, para começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouco e contassem como a viagem entrou na vida de cada um. Uhum. Bom, eu sou a Luciana, eu sou natural de Curitiba, mas moro em Santa Catarina, né? A gente mora em Florianópolis. E assim, eu me formei em nutrição, mas depois eu fui para outra área, estava na área de segurança pública e sempre gostei de viajar. Comecei a viajar, acho que até relativamente tarde, com 32 anos, eu fiz a minha primeira viagem maior, assim, sabe, que eu fui para a África do Sul, foi um intercâmbio que eu fiquei um mês sozinha, e aí de lá para cá eu não parei. Cada férias, cada folga, eu tentava viajar. E a vontade e eu sempre tive vontade de ou morar fora ou ficar um tempo maior fora, e agora, né, foi a oportunidade. Mas eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de ver coisa diferente, cultura diferente, e agora vai rolar uma viagem um pouquinho mais longa. Pouca coisa. Um pouco. E o Bom, Gian, como é que entrou a é, viagem assim? meu nome é Jean, eu tenho 41 anos, eu sou natural de Florianópolis, de Floripa, sempre morei ali no estado de Santa Catarina, nunca morei fora, sou formado em Direito, advoguei por um tempo também, e logo que eu passei no concurso, né, lá em Santa Catarina, eu também assumi no concurso, então na área de segurança pública, e a questão da viagem era basicamente aquelas viagenzinhas de férias de 10 dias, 12 dias, 15 dias no máximo. E depois que eu conheci a Lu, que a gente começou a ficar junto, acho que eu fui um tanto quanto influenciado, né? Eu sempre gostei de viajar, óbvio, acho que todo mundo tem essa vontade, mas quando a gente tem uma pessoa do lado que ela é focada quase que 100% do dia em viagem, a gente acaba sendo influenciado, e uma influência boa que foi, e eu estou embarcando nessa aí com ela, nessa jornada aí que a gente vai fazer agora. E o bichinho da viagem pegou ele de jeito também. Decidiram juntos. E vocês não tinham isso de quando eram crianças, viajar com família, ou vocês foram, né, não tinha essa rotina de viajar anualmente com a família, e foi depois de adulto mesmo, que começaram a vir redes sociais e começaram a querer ver o mundo? Na verdade, assim, eu viajava mais com a família, né, quando eu era mais criança, adolescente. Até teve uma época da minha vida que a gente sempre teve motorhome, então a gente viajava bastante com motorhome. Chegamos aí para Porto Seguro, né, que fica mais longe, foi acho que uns 3 dias de viagem. Mas eram viagens, assim, bem diferente das viagens que eu gosto de fazer hoje, sabe? Geralmente eram aquelas viagens assim, vai para praia, vai para um lugar só, sabe? Não aquela viagem tanto de querer explorar, de querer ver culturas diferentes, ver coisas diferentes, sabe? Era mais aquela coisa assim de família mesmo, né? Vai para praia, fica lá na praia, enfim. Mas eu sempre viajei, sabe, um pouco mais enquanto eu era criança, mas eram mais viagens de carro, né, viagens para Sim. praia, coisas assim. Eu na infância nunca viajei, a minha família, né, não é acostumada a viajar, enfim, eles são mais focados aonde eles moram. Então, para viajar enquanto eu na minha infância, raramente assim. E depois que eu comecei a realmente trabalhar e a me estruturar um pouco financeiramente, acho que é um ciclo natural, né? Porque a gente trabalha e nas férias a gente quer dar aquela relaxada. Então eu comecei a viajar
relativamente não, comecei a viajar tarde. A minha primeira viagem, se eu não me engano, foi com quase 30 anos, assim, 30 anos eu fiz a minha primeira viagem de férias. Sim. Então, uma viagem para mim é algo um pouco quanto recente ainda. E como é que vocês foram entendendo assim o estilo de vocês de viagem? Porque às vezes, normalmente na primeira viagem a gente vai, a gente leva tudo, a gente planeja 1000 valores para gastar lá e aí a gente começa a entender como é que foi isso para vocês, de começar a entender, de começar a se adaptar ao mochilão. Eu acho assim, quando eu fui para a África do Sul, eu falo assim que essa viagem ela abriu a minha mente para muitas coisas. Foram um mês, né? Então, assim, já é uma viagem um pouquinho mais longa, né? Eu fiz sozinha e quando eu voltei, eu lembro de quando eu ter voltado da África, eu cheguei em casa, assim, eu abri o meu guarda-roupa, assim, fiquei parada uns 5 minutos, assim, olhando. Aí eu falei, meu Deus, por que que eu tenho tanta coisa? Por que que eu levei tanta coisa na viagem? Porque aí, a partir dali, eu já comecei a entender que, calma, que a viagem pode ser um pouco mais leve, que eu não preciso carregar tanta coisa. Depois dessa viagem da África, eu realmente tive a certeza que eu gosto de ir para lugares diferentes né, dos lugares de onde eu moro, para ver coisas diferentes, vivenciar culturas, né, diversas, enfim, e eu acho que essa viagem, assim, foi o que o start de tudo. E a partir daí, como eu sempre quis viajar mais, aí eu acho que foi um caminho até natural, assim, de começar a pesquisar. Eu sempre gostei, né? Então, começar a pesquisar mais de como que viaja mais leve, como que economiza, ficar em hostel. Eu adoro ficar em hostel, sabe? Então, eu acho que é uma coisa vai puxando a outra, e foi até um processo assim mais até que natural, sabe? De entender, né, qual que é o tipo de viagem que eu gosto e como que eu faço para encaixar essas viagens, né, no orçamento, no que dá, enfim. E, mas eu acho que foi isso. Acho que Para cada viagem mim, vai ficando um pouco para trás alguma coisa, né? Vai sim, Vai, aprendendo. cada viagem é um aprendizado, tanto assim que hoje a gente já foi para Dubai e todo mundo fala assim, nossa, mas Dubai é caro, e a gente foi de uma maneira bem econômica. Então, aonde você vai, você consegue adaptar, sabe? Mas é claro, né? É um é um processo processo, né? e não é tão fácil assim, né? Ah, eu vou, mas eu vou. Você tem que abrir mão de algum, né? Alguns confortos a mais, alguns luxos. Mas a gente adora isso, sabe? Porque aí a gente acaba até vivenciando melhor a cultura do Uhum. local, quando você está disposto a se E abrir assim. eu acho que para mim, acho que para homem, eu acho que é mais fácil, né? Sim. Eu sempre viajei com uma mala, mas mala pequena, também nunca fui de viajar com mala grande. E depois eu comecei a ver que o que eu levava na minha mala cabia na minha mochila. E hoje, e é óbvio, a cada viagem a gente vai aprendendo. No começo, pelo menos eu levava 5, 6 blusas e eu via que eu só usava 2. Aí a gente vai diminuindo. Hoje a minha mala, né, que já está pronta aqui para o nosso embarque, ela sobrou espaço. E é uma viagem que vai ser para 2 anos. Então a gente vai aprendendo É uma conforme a gente. mochila. Ele vai com uma mochila de 50 litros, eu vou com uma de 60, Nossa, mas normalmente é o contrário. Mas as duas mochilas, assim, tipo, a gente não entupiu de coisa, sabe? Né, sobrou espaço, então a cada viagem a gente vai aprendendo a economizar até nisso, assim, e é muito, muito bacana. Quando a gente estava preparando a nossa mala, que a gente estava arrumando a nossa casa, né, porque ela vai ficar fechada, aí a gente começou a ver o tanto de coisa que a gente tinha Que a gente dentro do acumula. guarda-roupa. Eu tinha camiseta que estava até com a etiqueta ainda, e eu, cara, o que que eu tô fazendo com isso aqui, sabe? É doido, assim. Sim. E já que vocês entraram no assunto da preparação, assim, me contem como é que foi essa preparação, quanto tempo foi para decidir. Quando o podcast for no ar, vocês já vão estar aí embarcando, já vão estar em outro país, mas como é que foi toda essa preparação, tanto psicológico, né, quanto financeiro, até para deixar a casa
provavelmente é uma casa própria, né, de vocês. Então, como é que foi toda essa preparação? Eu sempre tive a vontade de fazer isso, né? De fazer um mochilão, Assim, até agora a gente não colocou um nome, né? Mochilão, a gente fala que é a nossa viagem de volta ao mundo, né? Aí, assim, mas é um mochilão, uma aventura, um sabático, enfim, eu sempre tive uma Cada um vontade de chama de um fazer. jeito. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Há muitos anos, né, que eu tenho vontade. Então, aí eu acho que até já entra essa questão financeira, porque quando você coloca na tua cabeça assim, não, algum dia eu vou, sei lá, ficar um ano viajando, ou 2 anos, enfim, o tempo que for, você já começa meio que a cuidar do que você gasta, sabe? Você já começa a segurar um pouquinho mais o financeiro. Então, eu acho que para mim essa preparação assim, financeira já veio de muito tempo. Porque eu já sabia que ia fazer algum dia na minha vida, mas não sabia quando. Eu tinha uma ideia depois de fazer, assim, uma ideia inicial de fazer mais ou menos na época que teve a pandemia. Só que aí teve pandemia, tudo, aconteceu várias coisas. E até um pouco antes disso, né, amor? Aí a gente acabou ficando junto, conhecendo e tal. Então aí os planos, né, mudaram. E o Jean foi embarcando na ideia também. E aí, no começo, é até engraçado que no começo eu falava para ele assim: olha, dá para, né, ficar um ano viajando. Aí ele falava assim: ah, não é bem assim, não é bem assim. E aí, com o tempo, né, é, a gente vai Estruturando, amadurecendo. estruturando, a gente vai pesquisando, a gente vai vendo outras pessoas que fazem isso e tal. E aí, não, né, que também que era possível. E aí a gente começou aquele processo assim de tirar da parte das ideias para ir para a parte prática. Mas assim, que realmente a gente começou a preparação mesmo, eu acho que foi o quê? Metade do ano Metade do passado? ano passado, há um ano atrás. Há um ano atrás, mais ou menos, que aí a gente parou e falou assim: não. Então vamos fazer isso mesmo? Então a gente começou meio que a fazer uma deadline assim, né? Não, então, ó, até o final do ano vamos sentar lá no nosso trabalho e vamos pedir uma licença, porque aí essa é uma outra questão, né? Nós somos funcionários públicos, né? A gente é servidor, então, e a gente trabalhava junto. Então a gente tem esse privilégio, né, de pedir uma licença não remunerada por Sim. 2 anos, e foi isso que a gente fez. Mas, assim, na metade do ano passado que a gente começou realmente a colocar em prática, não? Então, ó, até o final do ano a gente pede a licença, até não sei quando a gente faz isso, vamos, né? E a gente foi estruturando um pouco melhor, né? E a parte financeira, assim, tanto eu quanto ele, a gente é bem econômico, assim, né? Nós somos A duas gente, pessoas que a gente não tem o nosso custo de vida é muito barato, a porque a gente, gente economiza em praticamente tudo. A gente não é de ficar gastando com besteira. A gente compra o que realmente a gente vai usar, o que realmente a gente precisa. A é, gente não é de ir em qualquer lugar e comprar só por comprar. E aí o que que a gente fez? A gente foi economizando e estruturando o financeiro para a gente não precisar, né, de dinheiro, ou precisar, né, trabalhar durante esse tempo, enfim, mas também viajando de uma maneira bem econômica, né? Mas eu acho que é isso, o É isso. financeiro é esse, o psicológico às É vezes é um pouco terapia mais. mesmo. Às vezes é um pouco mais difícil, né? Que às vezes dá aquela ansiedade louca. Eu passei por um período assim que eu fiquei bem ansiosa, agora eu tô bem tranquila, porque agora assim tá chegando perto, o negócio tá todo estruturado, mas até a gente lidar com essa coisa, assim, né? De você ter né, A como é que vai, liberdade, isso, como é que é. vai ficar, e família, isso e aquilo, né? Te É, cansa mentalmente. o processo não é fácil, né? Porque tem um monte de decisão que a gente tem que tomar e essas decisões muitas vezes não são fáceis. E eu sempre falo, né? Eu sou mais pé no chão do que a Lu, porque lá a Lu, ela só bota a mochila nas costas e vai, assim. E eu já sou, não, calma.
A gente vai fazer, mas vamos ter que preparar isso, como é que a gente faz? A gente estruturou bem, tá tudo super tranquilo, porém não é fácil. A dica que a gente dá até para todo mundo, né, que está se inspirando, que quer fazer, a gente diz, é possível, mas não é fácil. A gente até brinca, né? Aquela coisa de, ai, larguei tudo e vou. Nunca é largar tudo, porque, meu Deus do céu, você tem que pensar em tanta coisa. Você tem que pensar, o que que você vai fazer com a tua casa? Você vai alugar? Você não vai alugar? Se for alugada, você tem que ter esse tempo para entregar. É interessante você deixar uma procuração para alguém, né? Caso aconteça alguma coisa de emergência, né? Para alguém te representar aqui. Você tem que ajeitar as suas contas bancárias, né? Fazer uma conta global, que é muito interessante hoje, que é a melhor maneira. Você tem que habilitar, sei lá, cartão de crédito, todas essas coisinhas assim, sabe? A parte burocrática é muito chata. Essa parte é muito chatinha, assim, sabe? É cheia de detalhes. Então, assim, essa coisa de, larguei tudo e fui, peguei a mochila e fui, não é bem larguei tudo, né? Geralmente tem todo um trabalho por trás. Tem todo um trabalho. Às vezes até um objeto, um móvel, assim, a gente às vezes para pensar, né? Nossa, eu vou ficar 2 anos fora, faz sentido manter ele aqui parado nesses 2 anos, o que a gente vai fazer? A gente vai doar, vai fazer o quê com isso, né? A gente doou muita coisa, de roupa, tudo, eu vendi muita coisa também. Então é bem isso, sabe? É que nem tu falou, até a bicicleta a gente teve que pensar o que fazer com ela, sabe? Porque eu tenho uma bicicleta, não vou deixar 2 anos essa bicicleta parada aqui, eu vou ter que dar um jeito nela. Então a gente bota para vender, não é fácil, a gente tem que correr atrás e não é bem complicado. Assim. E é muito legal, e ao mesmo tempo é muito legal esse processo, porque ensina muito pra gente, né? Aquela coisa de aí que você vê o quanto que a gente acumula coisa, o quanto que a gente consome sem precisar, né? A gente já não é muito de nossa, ser consumista, mas a gente ainda percebe assim, nossa, como a gente vive, né, num mundo que incentiva a gente a comprar, e às vezes a gente nem precisa disso. Então é um processo que ensina muita gente. E sempre vai ter algo que a gente tem um apego que a gente não se desfaz, né? Às vezes alguma coleção de algo que a gente nem sente para deixar dentro da casa, dentro de uma caixa na casa de alguém guardado. Não, a gente fez isso. Sempre tem. A gente não se desfez de tudo, tem um monte de coisa que a gente encaixotou e guardou. E o financeiro ali no dia a dia é muito isso, assim, também de pensar, às vezes a gente vai gastar e pensar, mas esse dinheiro é um dia a mais na viagem. E a partir do momento que a viagem fica concreta mesmo, que a gente para e fala assim, não, então vamos estruturar para ir, sei lá, metade do ano que vem, vamos supor. A partir desse momento, você começa a pensar em tudo. Ai, nossa, você vai no mercado. Mas essa marca tá R$5 mais barata que a outra? Não, vou pegar mais barata, porque aí você já começa a converter tudo na viagem, não? É um pouco mais a viagem. E é muito interessante, porque eu acho que a gente acaba levando isso para a vida também, sabe? Não só no período da viagem. 2 meses assim, né? A gente vai fazer de 2 meses, porque eu vou ter que voltar para minha formatura. Mas ontem a gente foi até no mercado, aí a gente foi comprar ali itens pro dia a dia, daí a gente pensou, nossa, vamos levar esse grande, a gente não vai usar em um mês. Não vale a pena jamais levar. Sim. Tem que começar já até isso, assim, para não ficar guardando as coisas. É bem isso. A gente precisou comprar material para lavar roupa e a gente comprou tudo do pequeno. Eu olhei para ela, não vale a pena comprar do grande, porque a gente vai ficar foto, já compra tudo pequeno e a gente vai comprando e a gente, tem que repor, porque acabou. A gente achou que ia dar e não dá. Mas a gente foi já minimizando tudo para que a gente conseguisse fazer, né? Sim. E assim, vocês falaram de 2 anos, é o tempo de licença que vocês têm, mas tem chances de acabarem ficando mais, de querer profissionalizar o conteúdo de viagem e talvez não voltar? Então, assim, a princípio a gente pegou 2 anos, né, de licença. Eu até acho que essa licença, eu li em algum lugar que parece que você pode até renovar, mas isso eu não tenho certeza, sabe? Se eu falar que eu tô meio que chutando, mas a princípio são 2 anos, né? E o que a gente pegou foi 2 anos.
a gente tem a opção de voltar antes, né? O tempo que a gente quiser, mas a nossa ideia é ficar 2 anos mesmo. O que eu falo até pro Jean, assim, né, para todo mundo, eu tô indo, assim, muito de coração aberto ao que acontecer, sabe? A ideia a princípio, é voltar, né, mas é aquela coisa, eu tô muito, assim, aberta eu acho que a vida, às vezes, pode acabar levando a gente para, né, para caminhos diversos, ou de repente acontecer algo, né, de voltar e querer fazer algo nessa área, enfim, né, tanta coisa pode acontecer. Já o Jean, A minha ideia é, realmente é voltar. Enfim, ele tá bem eu mais certo, assim, que quer voltar que pro quero trabalho pro dele, trabalho. assim, É sabe? que nem eu falei, eu gosto de ter a minha estabilidade. Eu gosto de ter a Uhum. minha estabilidade. Já a luz já não se apega tanto nisso, assim. E para mim é quase certo. Eu digo quase porque que nem a Lu falou, né? Tudo pode acontecer. Sim. Mas aí a minha ideia hoje, focada, fechada, eu volto. E eu sempre falo para todo mundo que pergunta isso, eu volto. A Lu não volta. Eu conhecendo ela. Mas enfim, vamos esperar o tempo aí para ver o que vai É, acontecer. mas eu acho legal, assim, a gente tá aberto às coisas que Sim, acontecem, né? Tanto nessa questão quanto na questão da viagem. A gente está indo a princípio com. A gente tem praticamente um mês de viagem já fechado, né? E o resto assim, a gente tem uma ideia dos países que a gente quer ir, mas assim, nada fechado depois de um mês. Eu digo um mês porque a gente está fechando assim, conforme vai passando os dias, né? Não Sim, que a às vezes gente quer ficar já. mais tempo, né? sim, Porque é legal isso, de repente você ir para um país, de repente você fala, nossa, aqui é muito legal, você quer ficar um pouco mais de tempo, ou você acha uma promoção legal de voo para um outro lugar, um outro destino. Então a gente está indo com um roteiro assim flexível, sabe? a gente tem certeza do que vai acontecer em um mês. Fora daqui um mês, a gente já não sabe mais o que vai É. acontecer. Vocês já revelaram o lugar para onde vocês vão? Como é que vai ser? Já. O começo a gente já falou, já demos spoilers aí. A gente vai sair daqui agora em junho, né? Dia 18, daqui, sei lá, 3 dias. É, Meu Deus. E a gente pega um voo para Doha, no Catar. Lá em Doha a gente faz, na verdade, só fica um dia, né? Um stopover. Aí a gente fica um dia em Doha, depois a gente vai para Dubai, fica praticamente uma semana. E aí depois a gente vai para a Geórgia, que é um país ali entre eu sempre falo, né? A Geórgia é um país porque todo mundo pensa já nos Estados Unidos, né? No Sim. estado. É um país ali que fica entre a Rússia e a Turquia. E aí tá outra coisa, assim, né, da nossa viagem, que a gente adora lugar diferente, adora lugar mais inexplorado. E Geórgia, assim, é um lugar que pouco se fala, mas a gente pesquisando, assim, é incrível, assim, culturalmente, nossa, as paisagens naturais lá são muito lindas. E aí a nossa ideia é mais ou menos ficar um mês na Geórgia. Depois disso, não sabemos. Então vai ter bastante lugar assim diferente na diferente. viagem. É isso que a gente quer mostrar, assim, a gente gosta de mostrar esse turismo um pouco fora do óbvio, assim. A gente sempre gostou disso. Vai ter o óbvio, aquela região da Tailândia, Tem que ter. Indonésia, isso aí tem que ter, esse é o óbvio. Mas a gente vai para bastante lugar, que nem a Lu falou, que não é o óbvio, assim, que é o que a gente gosta e é que é o que a gente tá procurando, assim. Para lá vocês nunca foram. Não, nunca fomos. Para Dubai a gente já foi, Sim. mas para a Geórgia não. E o porquê que a gente vai para Dubai, né? É, Já explicando. É aquela coisa do mochilão mesmo, do planejamento. A gente, quando a gente teve certeza que a gente ia viajar, a gente começou a fazer muitas pesquisas, né? De tempo em tempo a gente fazia a pesquisa de voo. E Dubai foi o voo mais barato que a gente achou para o lugar mais distante. Então a gente pegou, nossa, um valor muito bom. A gente vai pela Qatar,
né, que é uma super companhia, e a gente conseguiu um voo por R$ 2.500 para Dubai. Nossa, às vezes não É, fazem isso no Brasil. é. Isso. Então é por isso que a gente vai para Dubai, né? Porque aí às vezes a gente fala assim, nossa, a gente quer fazer um mochilão econômico, super em conta, e fala, nossa, para onde você vai? Ah, vai para Doha, para Dubai, até parece contraditório, Já né? assusta. É, Nossa, a gente vai fazer um negócio super econômico, a gente vai para Doha, Dubai, mas é porque a gente pegou realmente um voo que estava muito bom. E de Dubai, Dubai é um hub, né, de voo. Então, assim, de Dubai você consegue voos muito baratos, né, para pra- vários lugares, é. né, de lá. Então, deu certo. Sim. E ainda nessa questão do financeiro, assim, de vocês, certeza a gente nunca vai ter, né? Mas o valor que vocês conseguiram arrecadar, vocês consideram que vai dar certo, assim, por 2 anos? A Lu talvez vai mais para essa criação de conteúdo, mas planejam talvez fazer algo para arrecadar dinheiro ainda durante a viagem? O valor que eu acho que a gente tem, que a gente conseguiu economizar, provavelmente Garante os 2 anos, suficiente, mas também muitas coisas ajudam, né? Como a gente tem né, o que a gente faz, né, de rede social. A gente tem o Instagram, né, que é mais o meu, que é mais ativo, que é o Lu por aí. A gente tem o YouTube, que é o Let's Mundo, e que é novo, mas assim, tá super legal e tá, tá tá indo fluindo bem, tá bem, fluindo bem, né? Mas é bem recente. E a gente tem o blog, que é o lupuraí.com.br. Então, a gente faz conteúdo nessas três frentes. A gente não ganha dinheiro com isso, até mesmo porque a gente tinha a nossa profissão, né? Então não era uma questão assim, nossa, vou fazer para ganhar dinheiro, para, a né? gente fazia por hobby, né? É mais por hobby e tal, mas ao mesmo tempo isso ajuda muito a Sim. gente, né? E há muito tempo que ajuda nas nossas viagens e tudo, porque a gente consegue bastante parceria. Então, por mais que seja algo que não dê retorno financeiro, acaba ajudando a gente a não gastar, né? O que a gente às vezes até comenta, né? Para a gente é a mesma coisa, né? Pode É uma não dar um vitrine, né? retorno. Mas assim, a gente consegue, por exemplo, às vezes parceria com hospedagem, parceria com passeio, parceria com algum restaurante. A gente vai num restaurante bem lindo lá em Doha, que vai ser parceria nossa. Então, assim, são coisas que vão ajudar a gente a economizar muito na viagem. Não vai nos trazer dinheiro, É, porém vai fazer com que a gente economize. vai ajudar muito, né? Então, isso ajuda. E quem sabe, né? A nossa ideia é que talvez o canal do YouTube comece a performar melhor, comece a monetizar, tudo que vier acaba ajudando. A gente também se cadastrou na Worldpackers, né, que é uma plataforma que você troca algumas horas de trabalho do seu dia por hospedagem e alimentação. A gente ainda não fez nenhum voluntariado, mas eu tenho muita vontade de fazer, até mesmo porque o pessoal que fala que é uma experiência legal, né? Uma imersão cultural, dependendo do voluntariado que você escolhe. Isso também pode ajudar muito a gente, né? Porque aí já é hospedagem a menos que a gente precisa se preocupar. E eu acho que é mais Que ou é menos mais isso, assim, isso, sabe? Eu acho que usando legal, assim, essa questão das redes sociais, né, para ajudar a gente, e algumas plataformas, eu acho que a gente consegue deixar a viagem mais viável. Mas, independente disso, né, do que a gente espera gastar, a gente fez mais ou menos um cálculo diário, assim, para país, um cálculo mais Legal. de três fases ali, né? Por exemplo, o barato, o médio e o caro, porque aí dependendo do país que a gente vai, a gente sabe que gasta um pouco mais, mas dentro desse cálculo eu acho que tá vai dar ok, né? certo. Sim. Sim. E para vocês, como é que é essa questão da criação do conteúdo mesmo, né? Porque querendo ou não,
é um cargo de segurança pública, é algo que é visto mais sério, é algo totalmente inverso, né? Então, como é que foi isso para vocês? Para se soltar também, para começar a postar, até visto às vezes pelos colegas, né? Algumas críticas, talvez. Ah, sim, não, mas eu falo por mim, eu sou mais fechado, assim. A Lu, ela já é mais, ela já faz o Instagram dela há muito tempo, né? Então, para ela já é mais fácil. Para mim, me soltar já é um pouco mais complicado, assim. Mas com relação aos colegas, cara, eu tenho para mim, eu não sou de ligar muito para a opinião dos outros, não. Então, e isso é muito legal, porque a gente quer trazer um conteúdo bacana, porém a gente sabe que não vai agradar a todos. E é que nem tu falou no sentido, é uma área mais restrita de segurança pública. Realmente, um monte de colega te olha meio, tu vai começar a fazer isso. Mas se tu não ligar para o que os outros pensam, ou por que que eles vão te julgar ou não, cara, flui. Né? E é interessante, assim, que eu já tenho um Instagram há bastante tempo, né? O blog também há bastante tempo. E é muito engraçado, porque quando eu conheci o Jean, meu Deus do céu, ele para tirar uma foto era até difícil, assim. E hoje em dia, meu Deus do céu, liga a GoPro ali, ele não tem, não tem o que falar, assim, sabe? Se adaptou super, super bem. E eu tenho né, igual eu falei, tenho blog no Instagram há bastante tempo, como você falou assim, a cargo de segurança pública é algo mais sério e tudo mais. E eu acho que isso também me ajudou muito para porque é realmente uma profissão um pouco mais séria, um pouco mais pesada, assim, eu trabalhei em delegacia há muito tempo, então, assim, lá você sempre tá lidando com algo com a parte ruim, né, Sim. das pessoas, das coisas e tudo mais, e isso para mim também servia como uma válvula ali de escape, né? Então, de repente, pô, ali no meu trabalho, né, eu via muita coisa ruim. De repente, chegava no Instagram, no blog, tudo é só coisa boa, só energia boa. Falava com gente que queria viajar, que estava pegando dicas. Então, é algo que me ajudou, acho que mentalmente durante esse Sim. tempo. E que é legal, para mim é um hobby também, sabe? É algo que me faz bem e, e é isso. E aí, Até se olha no Instagram de vocês, nem dá para ver que vocês são da segurança pública, assim, porque é algo que é muito leve. a gente tenta não Em questão de misturar, foto assim. de tudo, é muito leve. Até a gente até postou, assim, nesses últimos vídeos que a gente fez, né, falando da viagem, né, a gente fez uns videozinhos de Reels, ele falando da viagem, até nesses vídeos a gente até colocou, né, que a gente está trocando a nossa profissão e tal, colocamos alguma fotinho, alguma coisa ali, mas se você vê antes disso, Ninguém sabia, né, que a gente ninguém nem sabia, sabe? Porque a gente tenta não misturar muito. A gente colocou mais nesses vídeos até mesmo para situar as pessoas da história, né? Do que a gente tá fazendo, e a gente acha legal, né? Também mostrar esse lado. Mas a gente, durante todo o tempo, a gente não tentava não não misturar, falar, não falar em né? rede social o que a gente fazia ou deixava de fazer na nossa profissão, assim. Né? Sim. E ainda para vocês nessa questão da produção assim, de conteúdo, vocês produzem algo. Quando vocês vão, no caso, para o destino, vocês produzem tranquilamente ou vocês vão também com foco em produzir em lugares específicos, talvez, já vão pensando em coisas que vocês têm que postar, ou vocês postam ali só para mostrar o dia a dia mesmo? Como é que é o planejamento assim para vocês? Eu não sei se tem exatamente um planejamento, né? Claro que a gente sempre tem aquela coisa assim, é legal mostrar tal coisa, mostrar isso, mostrar aquilo, mas eu acho que a gente até faz de uma maneira um pouco mais Mais leve, né? tranquila, sem fechar muito, sabe? Não, a gente tem que ir a um lugar, então vamos fazer assim, assim, assado, sabe? Já planejar tudo certinho. A gente meio que deixa fluir. É claro que tem algumas coisas, né, que a gente já Já meio que sabe. combina no começo. Por exemplo,
a gente vai, que a gente quer mostrar, por exemplo, um restaurante, aí a gente já fala, então vamos, né, pegar um pouco da fachada, um pouco disso, daquilo, né, já meio que faz o esboço, mas a gente faz muito leve, Muito eu leve, acho. Tem temas que a gente acaba mostrando, alimentação é um negócio que todo mundo gosta de ver, tem lugares específicos, dependendo de onde a gente vai, que a gente sabe, pô, isso aqui a gente tem que mostrar porque todo mundo gosta de ver, e é interessante, é legal, e a gente já iria para aquele lugar. Então a gente acaba mostrando porque é legal e porque a gente já iria também. Então é leve assim para nós. A gente geralmente faz uma pesquisazinha antes, sabe? Ver sobre o assunto ou ler sobre o assunto. O Jean até às vezes é mais ligado com isso, eu já sou mais. Eu sou mais, Além, deixa a vida me levar. é, eu gosto de estudar um pouco a história do lugar que a gente vai, enfim, e para chegar e também saber o que falar, né, no vídeo, o porquê daquilo, por que que tal país é de tal forma, tal. Isso é bacana, mas o que a gente realmente vai mostrar nos vídeos, aí acho que no dia a dia mesmo. E é muito legal, porque um vai complementando o outro, né? O Jean, ele tem mais essa coisa, assim, de querer saber um pouco mais da história, eu já sou mais, né, mais alheia a isso, e é muito legal que um vai complementando o outro, né? Pontos de vista diferentes. O Jean, por exemplo, ele é muito do YouTube, ele ama YouTube, ele é consumidor, né, de YouTube. Uhum. Eu já não sou tanto, eu amo blog, eu amo ler assim, eu vou para um lugar, eu não procuro vídeo, eu procuro em blog. Então, assim, a gente é bem diferente, assim, nessa parte do que a gente consome. E é muito legal porque aí a gente Se consegue complementa. complementar isso, porque talvez se os dois tivessem só a mesma visão, né, a gente não diversificaria tanto os conteúdos. Sim, vocês conseguem entregar das duas formas e de uma forma completa, né? Porque cada um daí faz um e Sim, fica completo os dois, não fica aquilo de fazer por obrigação também. sim, É, sim. É bem E isso. voltando à preparação assim da viagem, qual foi nesse um ano, né? Que foi quando foi mais ou menos o start de verdade. Qual foi o momento mais marcante assim da preparação? O que vocês sentiram nesse um ano? eu acho que o momento mais marcante para mim da preparação, eu acho que foi quando a gente realmente pediu a nossa licença do É, trabalho, porque foi quando a gente parou e falou assim, nossa, agora é real, agora não tem volta. porque, assim, falando no nosso pedido, né, de licença, não é algo que a gente chega para o nosso superior e fala assim, ó, eu vou sair. Não funciona assim, né? Eles E- podem e aceitar como aceitar não, como né? É não, é discricionário. discricionário deles. Então, tudo a gente teve que trabalhar, né? Até com eles, assim, a gente teve que trabalhar, a gente teve que vender a nossa ideia, tudo isso. E graças a Deus a gente tinha chefes muito bons e que entenderam o que a gente estava pedindo e a nossa fase de vida e aceitaram, sabe? E quando eles falaram que realmente aceitaram e que ia sair, nossa, aí eu acho que esse foi realmente o auge, assim. Eu acho que é aí que deu aquela coisa, não, agora Agora vai. vai sair, vai rolar. Eu acho que esse foi o momento assim mais marcante assim pra gente. Sim, é que daí ali era a certeza também, Com né? certeza, sim. É, Porque até então estava só no papel, né? A gente estava planejando, mas se eles falassem não, o nosso planejamento ia por água ia por água abaixo. abaixo. Sim. E tem algum influenciador, algum viajante que vocês olham muito, que vocês se inspiram para seguir assim? Deixa eu pensar agora para até para não ser É injusto. injusto, é. Olha, tem a Manuela, Manuele, que ela tá dando uma volta também pelo mundo. Meu Deus, fugiu agora o Instagram dela. Deixa eu ver. Eu já vou te dizer. Você vai pensando aí no seu. Como que nem a Lu falou, eu sou do YouTube, né? Eu realmente sou consumidor de YouTube, É assim. a Manuela Najib.
assim, ó, eu adoro o jeito que ela faz a criação de conteúdo, ela também tá dando uma volta aí, mais ou menos como a gente está fazendo. E eu acho muito legal a visão dela, tanto para fazer o conteúdo de uma forma leve, de conversar, de não é aquela coisa assim que, eu não sei, ela mostra também a parte mais dela mesmo, do sentimento que ela está tendo nos lugares, e eu acho que passa de uma maneira muito, muito transparente, assim, sabe? Então, eu hoje em dia, assim, é a pessoa assim que eu mais admiro, que eu mais me inspiro, assim, pela maneira leve dela passar tudo. Da forma que ela leva o mochilão, né? Eu gosto muito da Gabi também, do Viajando com a Gabi. É, a Gabi Amanda eu não conhecia, maravilhosa. a Gabi sim. Vou A vou Gabi é pesquisar maravilhosa, depois. né? Agora, como forma de conteúdo mesmo, assim, sabe? Que é diferente, assim, né, delas, mas que eu acho, assim, que é uma super profissional na parte de criação de conteúdo. Eu acho a Amanda do Prefiro Viajar. Eu acho que eu não sei como ela consegue fazer tanta coisa. Tanto Eu gosto, conteúdo. eu gosto bastante da Mandinha, do Prefiro Viajar também, do conteúdo que ela faz, né? De como ela produz. Eu sou mais do YouTube, então eu É, acabo seguindo algumas pessoas que a Lu não segue, e é que nem a Lu falou, isso é bacana, porque eu tenho uma visão, ela tem outra, enfim. Eu gosto muito, né, do Mundo Sem Fim. É um casal que já está há muito tempo, já conheceu praticamente todos os países, tudo de mochilão também. Tem o Sou Aqui a gente é Mochileiro, fã deles também. é, tem o Sou Mochileiro, que é o Mark, que também é outro que já conheceu o mundo todo. Já ele tem muito vídeo legal. Então é isso, eu acho que esses é. mais conhecidos, assim, que hoje já estão no mercado há muito tempo, é o que eu me inspiro hoje para fazer os vídeos, para eu acho muito bacana assim o conteúdo deles. Leve assim. O Som Mochileiro eu não seguia ele no YouTube, mas eu li o livro dele, eu adoro livro de viagem também. O... Então, assim, tem vários, e isso é muito legal, né? Eu sou do livro, eu sou do blog, o Jean é do YouTube, então a gente acaba complementando isso. E aí, O, vendo também, a gente o se inspira Flávio, muito, né? o Flávio do Mundo que Pertenço também eu adoro. Li o livro dele também, eu adorei. Então, assim, tem vários, assim, que a gente gosta. Que eu gosto, nossa, tem vários. A E com gente se certeza inspira, né, pra querer depois que viajar eu... de novo. Sim, Oi? A gente acaba se inspirando para querer viajar, para querer conhecer, porque a gente vê que é possível, né? sim, é isso que a gente tenta passar também, né? É, e aí é que você falou também algo que é bem isso. A gente tenta, a nossa ideia é mostrar os lugares, claro, né? Fazer as pessoas viajarem junto com a gente, mas também mostrar que é possível viajar, sabe? Que não é aquela coisa de muitas vezes a gente vê até de pessoas perto da gente. Querem viajar, vão lá numa agência de turismo, fazem uma cotação para uma semana, fica um absurdo de caro, e aí a pessoa já bloqueia na cabeça dela, fala assim, não, viajar é muito caro, né? Não, peraí, então a gente tenta passar essa realidade assim de que é possível viajar, sabe? Sim, às vezes a gente fica também. Eu costumo falar assim que normalmente com a agência tu pega o ônibus, tu desce, para no lugar, Sim, tira foto, entra de novo. Tu não vive o sim. lugar. É bem isso, a gente não curte muito isso, não. Outra coisa que eu sempre gostei também foi de. Agora a gente viaja junto, né? Sempre, mas foi de inspirar mulheres a viajar sozinha também, porque eu viajei bastante sozinha. E, nossa, aí você vê o tanto de meninas assim que tem vontade de viajar sozinha, mas tem medo, e ai, mas como é que vai ser? Será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? E eu acho muito legal essa parte também, sabe? De mulheres inspirando outras mulheres a viajar, a sair da zona de conforto. Isso eu acho muito legal também, sabe? Eu sempre tentei passar também isso.
E até na produção de conteúdo, né, da questão de viajar, a gente fica às vezes, será que dá para ir para tal país? Será que dá para o que dá para fazer, né? Então, assim, uma vai, mostra, a outra vai e vê que é possível também. Uhum. Também já vai sabendo as manhas, né? Tipo, de cada lugar, os jeitos, assim, para saber como chegar também. E é muito legal quando você vê assim que alguém se inspirou em você, ou que alguém pegou uma dica sua, ou que você mostrou um destino diferente que não estava na lista lá de destinos para conhecer de alguém, e a pessoa foi porque viu ali você indo. Isso, assim, é muito legal, muito gratificante, porque viajar é uma coisa, assim, é maravilhoso, né? A gente adora, e não só pela viagem, né? Por se divertir, conhecer lugares, mas eu acho que cada viagem que a gente faz, a gente enriquece, A né? gente volta Culturalmente. diferente. A gente cresce, a gente enriquece culturalmente, enfim, a gente volta melhor, sabe? A gente passa a dar valor para algumas coisas também diferentes, né? Sim, total. Sim, e é muito, muito legal quando você vê que você consegue, de alguma maneira, acabar ajudando alguém a viajar, ou inspirando alguém. Enfim, essa é o que a gente quer passar. E falando sobre destino, tem algum destino dos sonhos de você, seja para essa viagem de 2 anos, ou seja para fazer daqui a um tempo ainda? A Lu me fez essa pergunta. Lista 3 lugares que tu quer muito conhecer, e ela listou a dela, sem a gente se falar, assim, e uma que bateu foi Filipinas. Acho que para mim, assim, eu acho que vai ser o auge da viagem, pela questão de belezas naturais. Agora, de imersão mesmo, assim, em cultura, Índia, acho que vai ser um lugar que vai transformar a gente, É, né? é muito engraçado, porque para mim, cada vez que me fazem essa pergunta, eu respondo uma coisa diferente. Eu acho que tem muito a ver com o que eu estou O momento, sentindo, com o momento, enfim. Eu, nesse momento, assim, tipo, nesses últimos tempos, eu estou muito empolgada, porque eu sei que a gente vai acabar indo, assim, mas eu estou muito empolgada e eu estou muito ansiosa por Nepal, que eu acho que é um lugar diferente, cheio de cultura, e, enfim. Eu tô bem empolgada com o Nepal, mas fora isso, eu também acho que eu tinha colocado sim. Filipinas. Aí, cada hora eu penso em um lugar diferente. Eu acho que eu quero conhecer o mundo. A Mas gente assim, fica nessa. hoje eu tô assim, empolgadinha pro Nepal, sabe? Vocês comentaram ali da dimensão da em questão da Índia, né? Como é que é para vocês essa questão cultural, questão da alimentação? Assim, vocês topam tudo? Vocês vão em tudo? Eu vou deixar o Jean começar, porque a questão dele é um pouco mais. Parte de alimentação. Eu já sou mais cuidadoso, porque eu tenho uma doença crônica de inflamatória, né, do intestino, que é a doença de Crohn. Então eu já não posso ficar comendo qualquer coisa. Às vezes eu como um negócio e eu já passo super mal, então eu já sou mais cuidadoso com isso, assim. A Lu, ela já é mais aberta, Eu só não como carne, né? Eu sou né? vegetariana. Sim. Mas, tirando isso, às vezes eu como umas coisas, o dia até olha para mim e fala assim: Meu Deus, vai passar mal. Mas é muito difícil eu passar mal. Eu acho que eu devo ter comido muita terra quando era criança. E eu gosto mesmo de experimentar coisa diferente, tudo. Eu só não como carne, né? Mas eu sou dessas que, é comida de rua, eu tô lá. Enfim, eu sei que a Índia a gente tem que cuidar um pouco, né? É, Porque eu na Tailândia, eu já conheço a Tailândia, né? Eu na Tailândia, eu tive 3 piriri na Tailândia. Passei mal 3 vezes, assim. Uma das vezes foi feia. é, Mas assim, tem coisa que a gente sabe que vai acontecer, aceita e Mas a isso, gente pronto. quer igual. é bem isso. Eu ainda falo para a Lu, tem coisa que eu sei que eu vou passar mal, mas vai valer a pena. Ele Então, fala. Sabe que vai influenciar, mas é que quer provar, né? Porque não tem como não aham, provar sim, também. É, é bem isso.
E para finalizar, uma dica assim de vocês para quem quer dar esse pontapé inicial, para quem quer tá com essa pulguinha assim entre as orelhas, mas não sabe por onde começar e quer se jogar um pouco. Uhum. Bom, a minha dica, eu sempre falo assim, fique perto de pessoas que tenham essa vibe ou que conecte-se com pessoas que já tenham feito isso ou que estão planejando fazer isso, porque a maioria das pessoas, quando você fala assim, eu vou viajar por tanto tempo, eu vou viajar o mundo, a maioria, né, te olha e fala assim, Te mas você é taxa de louca, maluco, é. você é louca, Pergunta não, do não vai dar dinheiro primeiro. certo. Não vai dar certo. Não, mas como assim? Vocês são doidos. Então, assim, se você tem essa ideia e já for querer falar com pessoas que não têm essa cabeça, você vai desestimulado, né? Vai se sentir desmotivado. Então, assim, eu acho que uma dica é essa, né? Comece a se conectar com pessoas que pensam assim ou que já tenham feito. Pesquise, siga as pessoas na rede social para ir pegando as dicas, vai se preparando financeiramente. E não adianta também ser só né, vendo pela gente, assim, quando a gente sempre acha que está faltando alguma coisa, né? De repente, não, a gente já tem, vamos supor, a gente já tem o dinheiro, a gente já tem tudo. E a gente vai ficando, vai sempre protelando, né? Mas será? Mas será que A se eu gente economizar mais um pouco? Mas será que não sei o que? Você nunca vai estar pronto, sabe? A gente nunca vai achar que a gente está, nossa, super pronto para ir. Aí vem aquela questãozinha da coragem, né? Tem que ter aquela coragem de falar assim, eu vou e é agora e pronto, coloca a data e vai, porque se a gente for esperando, a gente sempre vai querer juntar mais dinheiro ou esperar um pouco mais. Eu digo que o momento certo nunca virá, né? Não existe um Não, momento certo. Existe um momento da tua decisão. Óbvio que tem que ter toda uma estrutura, tu tem que se estruturar, né? Não, a gente não está fazendo a loucura de botar a mochila nas costas e sair para ver o que vai acontecer. A gente se estruturou para isso, porém, mesmo se estruturando, a gente teve que ter coragem de dizer, é agora. Porque se a gente ficasse esperando o momento certo, ele nunca ia vir. qual que é a tua dica? Tem alguma A outra dica é dica? isso, se estruture, é que nem tu, né? Se estruture, faça um planejamento, bota isso no papel e bota na cabeça que tu vai fazer. Quando a gente decide que vai ser feito, ele acontece. E se rodeie de pessoas que pensam que nem você. Senão, não vai conseguir tirar do papel. É isso, acho que é isso. Eu acho que é isso também. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Vou ficar acompanhando aqui a viagem já, porque a minha vai ser pela América do Sul, mas aí depois a gente vai, né? É o primeiro passo. Sim. E pelo amor de Deus, vá para Bolívia, hein? Porque a gente foi para Bolívia, meu Deus do céu, a gente fala para todo mundo, foi o nosso país, é o nosso país preferido aqui da América do Sul, porque é incrível, ninguém dá nada pela Bolívia. Mas até a gente estava vendo do Mundo Sem Fim mesmo, a gente estava vendo uns vídeos, a gente tem que ir para Bolívia, porque além de ser barato, é totalmente diferente, né? Cara, a Bolívia é incrível, tá? Não, surpreendeu demais, demais. E o que você precisar, a gente está aqui também Sim, com para certeza. dar dicas, para depois contar como é que está sendo o mochilão, enfim. Eu vou querer saber de tudo depois, agora a gente fica também conectado para trocar ideias. Sim, com certeza. Obrigada, gente. Boa semana e boa viagem aí dia 18. Obrigado também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Esse foi mais um episódio do Relatos e Roteiros. E se você gostou, compartilhe com alguém que também vai curtir e siga as nossas redes sociais para não perder os próximos. Obrigada pela companhia e até a próxima!